Fernando, eu queria que você falasse um pouco agora sobre uma outra questão que é bem delicada, que é a entrada do crime organizado nas torcidas. Ou seja, existem vários relatos, né? Embora, obviamente, isso não seja oficialmente assumido, de que setores do crime dito organizado ele se infiltra de alguma forma nas torcidas e isso até estaria ligado a já conflitos com morte. O que a gente pode falar a respeito disso? Então, sempre, né, com o cuidado que vocês também sempre têm, né, de não tomar a parte pelo todo, mas a gente sabe, né, que a reunião de grupos de jovens, né, toda e qualquer reunião, no caso das torcidas em torno do futebol, ela mobiliza, entre outras coisas, o consumo de drogas, né? E no caso das torcidas, a gente tem as caravanas, a gente tem diversos momentos desses encontros, e a gente sabe, então, que essa presença ela acontece porque esse é um dado da realidade brasileira, da juventude brasileira, da juventude periférica também, que vem sendo bastante marginalizada, assim como se falava em relação ao funk, né? Havia todo um estigma em relação ao baile funk, e continua tendo, mas, enfim, essa é uma influência que existe, né? Enfim, que a gente também conhece a partir dos bastidores, e que, de fato, é muito difícil de lidar, de ter parâmetros para lidar. Então, uma série de torcidas consegue estabelecer regras, consegue estabelecer, vamos dizer, um cinturão ali de isolamento em relação a isso, mas a gente sabe que é um tema que tem capilaridade, que entra, né, mesmo que, né, como hoje você tem uma adesão muito grande, né, muitas pessoas são vinculadas à torcida, você não tem esses mecanismos de controle nessa associatividade, então, em maior ou menor grau, existem torcidas que sofrem essa pressão, sofrem essa influência, assim como a gente tem, né, crescentemente, né, enfim, no Rio de Janeiro, a gente tem, né, a gente vê, observa, né, o crescimento das milícias, enfim, isso vai também chegando nessas zonas, vamos dizer, porosas, que estão abertas para influências, e no caso das torcidas, essa presença também está colocada. Vamos dizer, desde os anos 90 que isso começa a ser uma questão, e ela vai se tornando cada vez mais complexa à medida que o próprio, né, que a própria crime organizado também está mais estruturado. E isso é uma realidade que é muito difícil de lidar, Mauro. Realmente a gente não consegue ver muito como, enfim, os grupos têm seus próprios mecanismos, mas existe também uma pressão grande, e nesse limiar, né, entre a legalidade e a ilegalidade, os mecanismos são muito difíceis de controle, de contenção dessa pressão externa. Então, é um fenômeno que a gente ainda está, né, que os grupos têm de lidar, e que não se pode ser hipócrita, né, que ele não exista, né? Ele está colocado, e ele é um fenômeno bastante complexo. Qual